Vamos iniciar nossa primeira aula no curso de Introdução à Economia Urbana para o Lincoln Institute. Como introdução, gostaria de dizer primeiramente que o objetivo desse curso é oferecer um grande panorama introdutório sobre o tema de economia urbana, colocando uma ênfase especial em assuntos relacionados com decisões de localização de firmas e pessoas, e em particular olhando para a estrutura espacial das economias urbanas. Neste curso a gente vai estar principalmente olhando para as forças econômicas que nos ajudam a explicar por que cidades emergem, por que as cidades são criadas, por que as cidades crescem, por que algumas cidades declinam. E vamos tentar entender quais são as forças econômicas que explicam a hierarquia urbana, um sistema urbano. Além disso, vamos tentar olhar mais para frente quais são os problemas que os mercados apresentam para organizar a distribuição espacial da atividade econômica. Neste curso, algum conhecimento prévio de microeconomia é fundamental, mas não vamos trabalhar em nada muito avançado. Em particular, o conceito de externalidades será utilizado durante o curso inteiro. As exposições vão ser principalmente verbais, mas vamos fazer uso de alguns diagramas e, em alguns momentos, equações simples. Em termos de literatura, boa parte do curso pode ser encontrada no livro do Phil McCann, Urban and Regional Economics, publicado em 2001 pela editora da Oxford University Press. Esse é um livro bastante utilizado em cursos de graduação, tanto de economia urbana, como também de economia regional. Outros textos, também no nível de graduação, que podem ser utilizados de forma complementar para o curso, o livro do MacDonald e Macmillan, Urban Economics and Real Estate, publicado em 2007, é um livro do mesmo nível de formalização matemática e aprofundamento do Phil McCann, mas que tenta dar um foco maior em economia urbana e fazendo conexões com a economia do setor imobiliário. Um outro livro também interessante, bastante utilizado, é o livro do Harvey e Jowsey, de 2004, Urban and Land Economics. Outros textos mais específicos, que podem ser utilizados também de forma complementar. Primeiro, o livro do Brackman e outros, publicado em 2001, A Introduction to Geographical Economics, que dá um foco particular no que hoje é chamado de nova geografia econômica, ou nova economia geográfica, como eles chamam. Temos também o livro da Roberta Capello, publicado em 2007, Regional Economics, que tem uma abordagem um pouco diferente e, na verdade, o que ela tenta fazer é recuperar 50 anos do que hoje é chamado de Regional Science. É um livro que não é nada matemático, mas, no entanto, é bastante profundo na sua discussão conceitual e analítica. Eu recomendaria esse livro não tanto para o curso, mas para aqueles que têm interesse em realizar pesquisas em economia regional e conhecer um pouco da história do pensamento e evolução dessa área do conhecimento. Finalmente, ainda no nível que vai ser abordado no curso, eu recomendaria o livro do O'Flaherty, City Economics, que é um livro também bastante diferente dos livros-textos usuais. Esse livro ele tem uma cobertura teórica bem mais limitada e ele é focado em problemas concretos que ocorrem em cidades. Ele olha para problemas de congestionamento, problemas de educação, problemas de crime, problemas de transporte e assim por diante. Para aqueles que têm uma formação um pouco mais avançada em economia e matemática, eu também recomendaria alguns livros. Em primeiro lugar, tem um livro
do Fujita e do Thyssen, publicado em 2002, Economics of Agglomerations, que já é considerado um clássico, bastante utilizado em cursos de pós-graduação. É um livro-texto com uma cobertura bastante ampla em termos de modelos teóricos que tratam de temas relacionados à economia urbana e também à economia regional. Temos também um livro do Thyssen e Hurriot, publicado em 2000, Economics of Cities, que na verdade é uma coleção de artigos cobrindo também uma variedade de temas bastante ampla. Finalmente, tem o livro do Fujita, Krugman e Venables, The Spatial Economy, que é um livro bastante focado no que é chamado de nova economia geográfica ou nova geografia econômica, que parte do modelo básico do Krugman, chamado de centro-periferia, e oferece uma variedade de extensões e modificações desse modelo para tratar de problemas ligados à economia regional, à economia urbana e também ao comércio internacional. Bom, feita essa pequena introdução, eu gostaria de passar então para discutir alguns fatos, principalmente relacionados com a densidade da atividade econômica. Mas se a gente tomar como exemplo, olhando para a média da população, média da densidade da população no mundo, eu estou olhando para números de uns 10 anos atrás, mais ou menos, a densidade média no mundo ficava em torno de 44 pessoas por quilômetro quadrado. Se a gente tomar esse número como ponto de partida, a gente percebe que uma família, com 2 crianças teria à disposição 9 hectares. Se a gente pensar na nossa própria situação ou na situação das pessoas que a gente conhece, muito poucas pessoas se encontram nessa situação. Na verdade, as famílias contam com muito menos terra à sua disposição. O que nos dá uma primeira evidência de que a atividade econômica e as populações se encontram bastante concentradas no espaço. Vamos dar uma olhada em alguns números. De novo, estou olhando para números de 97, quebrando por continentes. O que a gente percebe é que, tanto em termos de terra, ou população, ou densidade, esses números variam, mas a gente consegue ver que as densidades são bem maiores, em alguns casos bem maiores do que nos 44 pessoas por quilômetro quadrado da média mundial, em outros bem menores. Então, 2 casos interessantes são os casos da Ásia. A Ásia Oriental teria em 97 uma densidade de 109 pessoas por quilômetro quadrado, com uma população urbana com apenas 1/3, mais ou menos, da população concentradas em áreas urbanas. Mas se a gente vai para o sul da Ásia, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh, a densidade explode para 263 pessoas por quilômetro quadrado, e ainda numa população bastante rural. Apenas 27% da população concentra-se ou concentravam-se em áreas urbanas. Os países de maior renda têm uma realidade um pouco diferente. A gente olha uma densidade menor do que a média mundial, 30 pessoas por quilômetro quadrado, mas uma população extremamente concentrada em áreas urbanas, algo em torno de 75%. Se a gente olhar também para Europa e Ásia Central, de novo, as densidades são mais baixas, mas o percentual da população concentrada em cidades é bastante alta, em torno de 67%. O nosso caso aqui de maior interesse é a América Latina e o Caribe. De novo, oferece uma densidade média bem menor do que a média mundial, algo em torno de 25 pessoas por quilômetro quadrado, mas, no entanto, oferece uma das maiores percentuais
de população vivendo em áreas urbanas, algo em torno de 75%. Então isso para mostrar que se a gente corta por continentes, né, a gente percebe que existe uma variedade bastante grande da concentração espacial entre os continentes e também existe uma diversidade bastante grande das populações, do percentual das populações concentradas em áreas urbanas. Então uma das questões que a gente gostaria de discutir nesse curso é por que disso, né, o que explica essa variedade. Bom, independente da escala geográfica que a gente tem interesse em examinar, né, o que se percebe é que a distribuição espacial, tanto da população como das atividades econômicas, é bastante desigual. Né. O que a gente percebe é que, em qualquer escala geográfica, né, aquilo que a gente chama de aglomerações está em toda parte. Né. Concentração da atividade e das populações é um fato, é um fenômeno bastante geral. Então, se a gente começa olhando numa escala global, né, é fácil perceber que o produto, né, representando produto interno bruto, produto doméstico bruto, representando a densidade de atividade econômica, é bastante concentrado num pequeno número de países. No entanto, se a gente começar a se aproximar de escalas menores, a gente percebe que a concentração espacial também é um fato. Então, se a gente olhar para dentro de países, essa concentração é igualmente importante. E aquilo que a gente chama de paisagens econômicas se refletem numa variedade bastante grande de cidades com tamanhos e características diferentes e também em sistemas urbanos, cidades que se conectam com características também bastante diversas. Se a gente continuar fechando o foco e indo para escalas ainda menores, a gente vai perceber que, de um lado, eu tenho grandes cidades bastante diversas e complexas, como, por exemplo, Nova York, Londres, Paris ou Tóquio, ou vindo para países em desenvolvimento, São Paulo, Cidade do México, Nova Delhi ou Pequim. E, de outro lado, a gente percebe a existência de cidades de menor tamanho, mas bastante especializadas em poucos setores. Aquilo que a gente chama distritos industriais ou clusters industriais, tendo como exemplos famosos o Vale do Silício ou o que é chamado de Terceira Itália. Esses dois opostos, de um lado grandes cidades diversificadas e de outro cidades um pouco menores, cidades médias, bastante especializadas, mostram a riqueza do tipo de aglomeração urbana que a gente encontra numa escala subnacional. Se você continuar ainda fechando o foco, olhando para escalas ainda menores e começar a examinar o que acontece dentro de cidades, a gente percebe que as aglomerações ainda estão presentes, e, de certa forma, configuram as estruturas internas das cidades. Então, ao observar o que acontece dentro de cidades, a gente percebe que existem especializações de atividades. Então, em muitas cidades, a gente percebe a existência de distritos comerciais, onde lojas, ou restaurantes, ou ramos de atividade se concentram em alguns bairros, e, em muitos casos, mesmo olhando para uma rua, a gente percebe essa concentração setorial. Se a gente continuar fechando o foco ainda mais, a gente pode até pensar que um pequeno shopping center, ou um shopping center, pode ser considerado uma aglomeração pequena. Tudo isso para dizer que, se por um lado a gente pode dizer que o fenômeno das aglomerações, que a concentração da atividade econômica das populações é algo bastante geral, independente da escala geográfica que a gente esteja considerando, por outro lado, a gente sabe que as características, o tamanho, a natureza dessas aglomerações é bastante diversificada. E daí o interesse e a riqueza de entender a economia urbana. Eu tenho um fenômeno geral de um lado, que me
permite utilizar arcabouços analíticos unificados, mas, por outro lado, tem uma riqueza de detalhes e uma variedade de realidades específicas, né, que tornam a investigação bastante complexa e rica. Bom, assumindo então que a distribuição espacial das atividades é bastante desigual, né, no espaço, o pesquisador ou formulador de políticas gostaria de começar a fazer algumas questões com relação aos motivos, né, pelos quais as pessoas resolvem se aglomerar no espaço. E a gente sabe que existem várias dimensões que contribuem para explicar o fenômeno de aglomeração no espaço. Então, por exemplo, a gente pode pensar em razões sociológicas para essa aglomeração. Por um motivo ou outro, as pessoas gostam de estar perto de outras pessoas, gostam de estar perto, de interagir com outras pessoas, por uma natureza tipicamente sociológica. Eu posso pensar em questões psicológicas também. Como vocês veem no meu slide, eu posso imaginar que pessoas tenham medo ou se sintam inseguras quando se encontram sozinhas. Ou a gente pode lançar mão de argumentos históricos. As pessoas existem uma tendência a viver onde seus parentes viveram ou se localizavam em primeira mão. Aqui vale a pena ressaltar que o papel da história, na determinação de localização de atividades e principalmente das pessoas, varia de lugar para lugar. Então, em países como os Estados Unidos, a gente percebe que essa ligação histórica é mais fraca, do que países como o Brasil e outros países na América Latina. As ligações familiares, por questões culturais ou outras questões, também variam em relação à mobilidade das pessoas. Então, em alguns países, as pessoas resistem mais a mudarem de lugar, mesmo que existam oportunidades econômicas. Em outros países, essa mobilidade é bem maior. Continuando nessa linha, a gente pode, inclusive, imaginar fatores culturais. Pessoas podem decidir morar em alguma cidade pela atmosfera cultural que aquela cidade oferece. Então, algumas pessoas podem decidir morar no Rio de Janeiro, não porque ali existam grandes oportunidades de trabalho ou por questões econômicas, mas simplesmente porque existem muitos teatros, muito cinema, música, e isso atrai determinadas pessoas. E, finalmente, a gente pode pensar também em questões de geografia, ou amenidades naturais. Então, novamente, as pessoas, independente de questões de outras dimensões, podem decidir se localizar em determinada cidade, porque naquela cidade as amenidades naturais são interessantes. O clima é ameno, eu tenho paisagens interessantes, eu tenho acesso a praias, eu tenho acesso a paisagens naturais, assim por diante. Então, embora a gente reconheça que as razões para a aglomeração podem estar conectadas com diversas áreas do conhecimento, diversas dimensões, o que a gente pretende fazer nesse curso é focar nos motivos econômicos que explicam aglomerações e concentração da atividade e das populações. Isso não quer dizer que a gente não reconheça a importância de outras dimensões. Claro que para ter uma figura mais completa dos motivos pelos quais a gente enxerga as paisagens econômicas do jeito que elas são, a gente precisaria levar em consideração os fatores de outras, que vêm ligados a outras dimensões, mas o esforço que a gente vai fazer aqui nesse curso é tentar concentrar nossas explicações nas forças econômicas que estão por trás dessas paisagens econômicas. Quando a gente olha para as forças econômicas, para os motivos econômicos pelos quais a gente pode explicar a distribuição espacial da atividade econômica, eu tenho a gente começa a análise
olhando para dois grupos opostos de forças. Fala, olha, o que a gente enxerga, né, as cidades, elas são resultados de do confronto de dois conjuntos de forças opostas. De um lado, forças de aglomeração e de outro, forças de dispersão. Então, as forças de aglomeração, elas estão relacionadas com aquilo que a gente considera positivo nas cidades, né? Aquilo que faz com que as cidades sejam atraentes para diversos contingentes populacionais e diversos contingentes de firmas, né? Aquilo que representa o que as cidades têm de positivo, né? Os benefícios relacionados às cidades. Já as forças de dispersão, né, representam, ao contrário, os aspectos negativos da cidade, né? Aquilo que faz com que as pessoas desejem sair daquela cidade, desejem se relocalizar para outro lugar. Né? Tradicionalmente, ou de uma forma bem geral, a gente pode pensar nessas forças de dispersão como efeitos de congestionamento. É interessante notar, né, que é exatamente o confronto de forças de aglomeração e forças de dispersão com natureza e intensidade diversas que gera a riqueza do sistema urbano que a gente enxerga na realidade. Né? Se, fazendo um exercício mental, a gente supusesse que existissem apenas forças de aglomeração, né, todas as pessoas estariam localizadas em uma única cidade. Né, uma enorme megalópolis acomodaria toda a população. Se, por outro lado, existissem apenas forças de dispersão, a gente observaria uma distribuição uniforme, né, de pessoas e atividades econômicas espalhadas pelo globo terrestre. Então, como a gente iniciou essa aula, quer dizer, o que a gente enxerga, na verdade, é, em qualquer escala que se observe, concentração da atividade econômica. Né? Cidades maiores, cidades menores, pequenas vilas, espaços rurais entre essas cidades, cidades que possuem características bastante diversas, cidades que acomodam atividades, um mix de atividades igualmente diversos, que, portanto, refletem, né, o confronto de forças com intensidade e natureza bastante diversos. Né? E é exatamente esse confronto que gera o sistema que a gente observa. Né? Para tentar explicar, né, o que está por trás dessas forças de aglomeração, o que está por trás dessas forças de dispersão, a literatura econômica, em particular a literatura recente de economia espacial, né, ela enfatiza as conexões entre a existência de custos de transporte, né, sejam custos de transporte associados à movimentação de bens e produtos, seja os custos de transportes associados à movimentação de pessoas. Né. Em segundo lugar, bastante importante, a presença daquilo que a gente chama de retornos crescentes de escala. Sejam retornos crescentes internos, sejam retornos crescentes externos. Né? No caso de retornos crescentes externos, a gente considera exemplos de externalidades. Né? Vou falar mais sobre retornos crescentes nas próximas aulas. E, por outro lado, a gente também enfatizado a presença de estruturas de mercado imperfeitas. Como vocês sabem, boa parte da teoria econômica mais tradicional gastou muito tempo desenvolvendo análise em cima daquilo que é considerado concorrência perfeita. Que a gente percebe que para estudar cidades, para estudar fenômenos de distribuição da atividade econômica, fenômenos de distribuição das populações, o modelo de concorrência perfeita é bastante limitado. Então é necessário incluir na análise estruturas imperfeitas de mercado. Em particular, uma estrutura que é bastante utilizada é a estrutura chamada de concorrência monopolística. Muito bem. Por que é importante estudar o fenômeno das aglomerações? Né? Por que é importante estudar a configuração espacial das atividades econômicas? Bom, porque a gente percebe, né, e existem muitos trabalhos apontando nessa direção, é que a distribuição
espacial da atividade econômica tem implicações importantes numa gama bastante grande de impactos importantes. Por exemplo, crescimento econômico. Então a gente percebe que, dependendo da distribuição espacial, dependendo do nível de concentração da atividade econômica, dependendo da distribuição dos mix das indústrias, dos setores, dos ramos de atividade, países ou regiões experimentam mais ou menos crescimento econômico. Da mesma forma, a gente percebe que existem relações fortes entre a forma como as atividades se distribuem no espaço, e a organização da atividade industrial. Mas, se você olhar ao longo do tempo, sob uma perspectiva histórica, as indústrias elas mudam de lugar com alguma frequência, os setores de atividade mudam de lugar com alguma frequência, ora se localizando em grandes cidades, ora se relocalizando para cidades menores, eventualmente se instalando em áreas rurais, e tudo isso tem implicações importantes para a atividade econômica. Em seguida, a gente pode pensar também em impactos sobre o progresso técnico ligados à distribuição da atividade econômica. Então, a literatura explora bastante a ideia de que talvez as grandes cidades sejam as localidades onde o progresso técnico avança mais rapidamente. E as cidades menores ou áreas rurais não seriam tão propícias ao progresso técnico. Mas temas que a gente vai explorar mais nas próximas aulas também. Uma outra dimensão importante que se relaciona com a distribuição da atividade econômica são os níveis de bem-estar. Então a gente sabe, olhando para o sistema urbano, que a qualidade de vida, e portanto o nível de bem-estar, também varia bastante com relação à localização das pessoas. Então, dependendo de como as atividades se distribuem, dependendo de como as pessoas se distribuem no espaço, eu vou observar uma distribuição de níveis de bem-estar diferente. E, ligado a isso, a gente também percebe que existem grandes fatos relacionados à desigualdade, ligados à distribuição espacial. Na verdade, um dos grandes tópicos de discussão de economia urbana ou economia espacial ligado a políticas públicas tem a ver com disparidades regionais. Existe um grande debate na literatura sobre a relevância dessas disparidades regionais, a persistência dessas disparidades regionais e se é ou não importante reduzir disparidades regionais, no sentido de que vale a pena eu olhar para disparidades regionais ou simplesmente olhar para disparidade entre as pessoas, o que a gente chama de desigualdade funcional. E, finalmente, existem implicações importantes com relação a problemas ambientais. A gente sabe que grandes aglomerações, grandes cidades exigem grandes esforços em termos de infraestrutura para gerar abastecimento de água, abastecimento de energia, tratamento de lixo, provisão de infraestrutura de transporte, e todas elas com implicações importantes sobre o meio ambiente. Então, pensar em sistemas urbanos com características diferentes, em sistemas urbanos com níveis de concentração diferentes, tem implicações importantes sobre o meio ambiente também. Então, se a gente colocar todas essas dimensões juntas, o que a gente percebe é que entender a configuração espacial das atividades econômicas, e mais do que isso, como é que essa configuração evolui ao longo do tempo, é bastante relevante em uma gama de dimensões econômicas importantes. Bom, começando então a olhar um pouco mais para a teoria, o que a gente percebe é que o interesse sobre essas questões ligadas à geografia, ligadas à localização da atividade econômica, não é recente. Na verdade, a gente pode voltar até o Adam Smith, se vocês lembrarem
no capítulo 3, em que ele trata do grau de especialidade, grau de especialização dada pelo tamanho do mercado, já tem alguns indícios sobre a relevância, né, de cidades maiores poderem acomodar um grau de especialização de serviços ou um grau de especialização da indústria maior do que cidades menores. Né. Se a gente for olhar o trabalho do von Thunen, já no século XIX, a gente também percebe uma grande preocupação em explicar a distribuição das atividades agrícolas na Alemanha em torno dos centros urbanos. Ainda no século XIX, a gente pode lembrar o trabalho do economista inglês Alfred Marshall, que, interessado em entender o que acontecia no norte da Inglaterra durante a Revolução Industrial, também fez contribuições à teoria da localização espacial. Né? E, finalmente, ainda olhando para os pioneiros, vale a pena lembrar o trabalho do Hotelling, que, com uma preocupação um pouco diferente, né, do von Thunen, Marshall, desenvolveu trabalhos preocupado com a área de mercado das indústrias. Né? Qual que é a demanda espacial que indústrias têm? E mais do que isso, quais são os incentivos por trás da localização industrial, né? Tendo em vista o tamanho das demandas localizadas no espaço. Né? Von Thunen, Hotelling e Marshall vão ser assunto das nossas próximas aulas. Bom, apesar desse interesse, né, em geografia econômica, ou na distribuição da atividade econômica, ou na economia das cidades, não ser recente, o que a gente percebe, olhando para a literatura econômica, é que durante muito tempo os trabalhos ligados a questões urbanas ou questões espaciais ficaram à margem, né, daquilo que a gente chama da corrente principal da teoria econômica. Né? Tem todo um desenvolvimento de economia regional mais heterodoxa, a economia urbana sempre fez um esforço de se aproximar do mainstream da profissão, mas com um sucesso relativo. Surgiu, né, uma área de conhecimento separada da teoria econômica, né, conhecida como Regional Science, que abrigou um número enorme de pesquisadores durante muito tempo, mas, de alguma forma, esses temas, né, ficaram à margem, né, do núcleo duro da profissão da teoria econômica. Né. E essa situação começa a mudar, né, no início da década de 90, precisamente com o trabalho do Paul Krugman, né, Retornos Crescentes de Geografia Econômica, que foi publicado no Journal of Political Economy em 91. Né. O Krugman, embora reconheça, né, que grandes insights, grandes ideias, né, que explicam, motivam trabalhos em economia urbana ou economia espacial, já estavam presentes na literatura econômica, ele sugere que o fato dessa literatura não ter se engajado, né, na formalização matemática, ou não ter adotado, né, os princípios básicos da economia neoclássica, fez com que a economia urbana, a economia regional, de alguma forma ficasse marginalizada. E o que ele se propõe é exatamente, né, baseado nessas ideias do início do século XX ou até do século XIX, tentar construir modelos, né, respeitando todas as regras daquilo que a gente poderia chamar de economia do mainstream, a economia neoclássica, né, mas que tentasse tratar de questões espaciais. Né. Para quem quiser dar uma olhada nos trabalhos do Krugman, né, existe, o texto original, né, que é um dos textos que garantiu o prêmio Nobel para o Krugman no ano passado, é o Increasing Returns and Economic Geography, né, como eu disse, publicado no Journal of Political Economy em 91,
Mas existem 2 livros em que ele faz um resumo, né, da teoria, que e são bem mais acessíveis para aqueles que não têm uma formação matemática ou avançada em economia, e que eu recomendaria fortemente como uma introdução às abordagens mais modernas. Né? Então eu estou falando do Geography and Trade, publicado em 91, em que ele apresenta alguns modelos, mas discute bastante de forma verbal o que está por trás desses modelos, e também o livro Development Geography and Economic Theory, publicado em 95, em que ele, da mesma forma, tenta motivar, tenta explicar o que está por trás dos seus modelos formalizados, em termos de ideias, em termos de implicações e resultados. Bom, eu queria finalizar a aula de hoje, né, mencionando um pouco o lado empírico dessa literatura. Né? Então, até nessa introdução da aula de hoje, eu me concentrei um pouco mais na teoria, mas é interessante notar que trabalhos de economia urbana ou economia espacial também contam com uma caixa de ferramentas analítica bastante robusta, né, e que a gente chama de econometria espacial ou, em alguns casos, de estatística espacial. Então, qualquer que seja a sua área de trabalho, seja o que a gente chama de ciência regional, ou economia urbana, ou economia espacial, ou inclusive geografia econômica, né, a gente sabe que as observações elas têm endereço, né, elas possuem uma localização no espaço. Né? Então, se eu estou preocupado, por exemplo, com economia urbana, né, muitas vezes eu vou estar olhando para os imóveis, né, para as residências das pessoas. Né? Então, são observações que têm endereço, que são localizadas no espaço, que são georreferenciadas. Né? O que não é o caso de muitos problemas em economia que não estejam ligados com questões urbanas, com questões espaciais. E aí a questão que se coloca é o seguinte, né, o que a econometria espacial ou a estatística espacial se difere, né, o que difere a econometria espacial de uma econometria mais tradicional. Né? E aí existem 2 fenômenos que são interessantes e que eu vou voltar a falar ao longo do curso. Embora esse curso não trate especificamente de econometria espacial. 2 problemas ocorrem, né, quando as observações dos nossos dados estão georreferenciadas ou possuem endereço. Né. O primeiro deles é aquilo que a gente chama de dependência espacial ou autocorrelação espacial. O que isso quer dizer? Existe dependência espacial ou autocorrelação espacial quando aquilo que ocorre em um determinado ponto no espaço é impactado pelos seus vizinhos. Ou, de outra forma, aquilo que acontece em um determinado ponto no espaço impacta os seus vizinhos. Por exemplo, os salários numa determinada cidade pode, pelo menos parcialmente, ser impactado pelo nível dos salários ao redor daquela cidade. E sempre de 2 mãos. Né? O nível de salários numa determinada cidade pode impactar o nível de salários em outras cidades. Ou, se a gente quiser olhar para um foco mais reduzido, a gente pode imaginar que o nível de criminalidade numa determinada rua é impactado ou impacta o nível de criminalidade em ruas vizinhas. Né? Ou aí, fechando o foco mais ainda, a gente pode dizer que o preço de um determinado imóvel, né, está correlacionado com o preço dos imóveis vizinhos. Né? Então esse é um primeiro problema importante. A segunda característica que distingue os métodos de econometria e estatística espacial de outros métodos mais tradicionais é aquilo que a gente chama de heterogeneidade espacial. Então, se eu estou interessado em observar se existem relações entre o nível de escolaridade das pessoas e os salários que elas têm, né, o nível de renda que elas têm,
eu posso imaginar que essa relação ela não seja a mesma em diversas cidades. E, portanto, existe heterogeneidade. O que eu quero dizer é, imagina que talvez o nível de escolaridade e a renda das pessoas na cidade de São Paulo, né, possa ser diferente da relação entre escolaridade e salários em uma cidade na Bolívia, por exemplo. Então, se eu tiver uma amostra que cobre a América Latina inteira e eu tentar estimar uma relação única para essa conexão entre salários e escolaridade, eu posso estar cometendo erros e eu precisaria, então, usar algum método de econometria espacial. Então, eu gostaria de finalizar a aula de hoje, né, dizendo que hoje já a gente conta com um grande arcabouço analítico para tratar de questões urbanas, né, ou questões espaciais de uma forma geral. Sejam modelos teóricos, né, ou sejam métodos empíricos, né, o que nos permite avançar bastante na compreensão dos fenômenos que a gente enxerga na realidade, né, e mais do que isso, nos permite investigar de que forma governos, né, podem interferir na realidade através de regulações ou instrumentos, buscando maximizar, otimizar o bem-estar das pessoas, né, seja em termos de crescimento econômico, seja em termos de desenvolvimento, seja em termos de impacto sobre o meio ambiente. Então, finalizo a aula de hoje com essas considerações e na próxima aula a gente vai discutir um modelo que é bastante famoso, bastante tradicional em economia urbana, né, proposto no século XIX, mas desenvolvido amplamente ao longo do século XX, que é o modelo do von Thunen e suas versões mais recentes.